corre-se o risco de querer delimitar fronteiras lá na frente, quando você já tem uma adolescente dentro de casa. Aí, gente, é muito complicado. Porque se aquela criança ela foi deixada livre, a seu bel prazer, o tempo todo, aí de repente chega o mesmo pai e a mesma mãe querendo impor limites, é claro que não pode dar certo. Olá, tudo bem? Como é que vai você? Tudo jóia? Eu sou a Leca Raine, seja bem-vindo, bem-vinda a esse canal. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre crianças, mas dessa vez eu vou me dirigir principalmente aos pais, aos responsáveis, aos pais que mantêm a família e que determinam como é o ciclo familiar, como é que esse ciclo familiar ele pode ser melhor resolvido para atender melhor essas crianças dentro de casa. Antes de entrar com o nosso assunto, eu quero te pedir que você dê um like nesse vídeo. Já pode dar o like logo de cara, porque eu sei que você vai gostar desse assunto. Que você dê um like, que você compartilhe com seus amigos. Compartilhar, você pode compartilhar no final, não precisa ser agora não. E também que você se inscreva no canal. Não se esqueça que você sempre me ajuda muito. É de você que eu dependo para fazer esse canal crescer. Então eu conto com a sua ajuda. Pois bem, vamos ao nosso assunto. Você que é pai, você que é mãe, vocês constituíram uma família, vocês tiveram filhos e esses filhos precisam de saber exatamente o que não pode e o que pode dentro dessa família. Na psicologia sistêmica familiar, a gente vê muito isso. A gente chama de fronteiras, as fronteiras familiares. As fronteiras familiares, elas são as regras, elas seriam como o que pode e o que não pode ser feito ou acontecer dentro dessa família. Por que as fronteiras são importantes? Esse pode, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Para uma criança, significa até onde ela pode ir. Significa para ela o que é certo e o que é errado. Naquele momento em que a criança ainda é novinha, a criança ela precisa saber onde ela está pisando para que ela caminhe com mais segurança nesse desenvolvimento, nesse desabrochar que vai acontecer com ela em todas as esferas, física, psicológica, que vai acontecer também na esfera cognitiva. Tudo isso para que ela cresça e se desenvolva bem, é preciso que ela saiba exatamente onde ela está pisando e o que ela pode ou não esperar dessa família. A gente já falou um pouco sobre isso no vídeo anterior. Só que eu não falei o tanto que essas fronteiras que são impostas pelos pais, elas precisam ser firmes. Por exemplo, ordens, regras, elas existem. Sim, é necessário que elas existam. Mas elas também podem e devem ser quebradas em determinados momentos. Porque quando uma fronteira é muito rígida, e na psicologia a gente chama disso de uma fronteira muito rígida, esse membro da família, essa criança, ou qualquer membro da família, ele vai se sentir angustiado em não poder sair daquele círculo. Isso faz o quê? Com que a criatividade dele fique muito limitada. O seu mundo de atuação e de descobertas fica muito limitado a partir do momento que essas fronteiras que são rígidas. Antigamente era muito comum os pais ditarem as regras, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Às vezes nem a mãe podia, quebrar essas regras. Olha, eu vou falar com seu pai, depende do seu pai, se o seu pai deixar. Pois bem, isso acaba com qualquer criatividade, com qualquer desenvolvimento que a pessoa possa ter. Por quê? Porque ela vai se sentir fechada. E aí, muitas vezes, ela vai reagir como? Aceitando aquelas regras como verdade. Tinha pessoas que antigamente se rebelavam. Mas isso aí já é uma outra história que a gente pode falar num outro vídeo. O importante é que essa fronteira exista sim, ou seja, os pais de antigamente eles não estavam totalmente errados, porque criar uma criança sem limite, sem essa fronteira, ele também não sabe até onde ele pode ir.
E ele vai indo, ele vai indo, ele vai indo. Vocês já ouviram falar de jovens que vão aprontando, aprontando, aprontando? Na verdade, parece que ele está pedindo que o pai olhe, que a mãe olhe para ele e diga assim: isso não pode, isso, você está proibido de sair de casa. Muitas vezes, alguns profissionais relatam isso, que sentem isso, que o jovem ele fica esperando uma proibição para ele se sentir amado e querido. Porque isso, uma fronteira muito difusa, uma fronteira que ela não se delimita, que tudo é muito assim solto, tudo é muito frouxo, faz também com que essa criança se sinta não amada, não protegida, não peça importante desse tabuleiro da família. Por quê? Porque ela pode fazer o que ela quiser, ela pode sair, ir para onde quiser, ficar na casa de quem quiser, às vezes não precisa nem avisar. Essas fronteiras, elas devem vir da maternidade, aliás, desde antes da maternidade, desde antes de decidir ter esse filho. Saber exatamente quais serão os limites, o que vocês esperam da criação de filhos, o que cada um, o pai e a mãe, pensam a respeito disso. Porque senão corre-se o risco de querer delimitar fronteiras lá na frente, quando você já tem uma adolescente dentro de casa. Aí, gente, é muito complicado. Porque se aquela criança ela foi deixada livre, a seu bel prazer, o tempo todo, aí de repente chega o mesmo pai e a mesma mãe querendo impor limites, é claro que não pode dar certo. Esses limites, essas regras familiares, eles devem existir desde o comecinho, como eu disse, desde antes, e se não for possível, após o bebê chegar da maternidade em casa. E aí ele vai aprendendo a conviver com esses limites, com essas fronteiras, e aí essa família vai abrindo essas fronteiras conforme essa criança vai se desenvolvendo. É o tipo da coisa. Não pode dormir na casa do amiguinho? Não pode. Até que idade? A partir de que idade já pode? Então, tem que ter tudo isso, tem que ter essas conversas, essas fronteiras, elas têm que ser plásticas, elas podem ir se alargando com o tempo, com a finalidade, com o ambiente que essa família vive, para que essa criança se sinta amada, para que ela se sinta querida, para que ela se sinta segura acima de tudo. É importante isso, que esses pais, que a família tenha essas fronteiras, esses limites, que não precisa necessariamente serem rígidos demais e também não podem ser abertos demais, difusos demais, que a pessoa não sabe o que pode e o que não pode. Não, ela tem que saber. Aqui dentro dessa família a gente age assim, aqui dentro dessa família a gente não joga o lixo na rua, aqui dentro dessa família a gente respeita as outras pessoas, aqui dentro dessa família nós praticamos a separação do lixo, porque nós pensamos no planeta. Tudo isso, coisas ínfimas, pequenas do dia a dia, vão povoar a mente dessa criança e ela vai, com certeza, se tornar um adulto bem resolvido. Porque a partir da vida adulta, quando ela realmente for formar sua própria família, aí ele vai dizer, isso é bom, isso é ruim para minha família. Ele vai saber, ela vai saber escolher o que levar para os seus próprios filhos, daquilo que ela aprendeu dentro da casa dos seus pais. É assim que pode e deve funcionar. Bom, gente, é isso aí. Eu espero ter trazido informações que possam te ajudar na criação de filhos. E se você achar que esse vídeo foi bom para você, quem sabe ele não pode ser bom também para outras pessoas. Então eu te convido a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, a deixar o seu like. Eu não te disse que você ia gostar? Então não esquece, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Muito obrigada por você estar aqui. Um beijo. Até a próxima ótima semana. Tchau, tchau.